Olá, bom dia a todos. Essa é a disciplina de geoprocessamento, é a nossa segunda aula. Essa disciplina é ofertada no IESA, no UFG. É a disciplina cadastrada com o nome de Geoprocessamento 1, qual nós temos aí como discentes os alunos da Geografia do Bacharelado, das Ciências Ambientais, dentre outros. Pessoal, na aula passada nós vimos um básico ali sobre a introdução ao geoprocessamento, tá? Então nós falamos sobre os conceitos básicos de geoprocessamento, né? Nós falamos sobre os componentes do SIG, né? Mostrar alguns para vocês, né? O que é o geoprocessamento. Nós vimos a diferença de geoprocessamento para SIG, que é Sistema de Informação Geográfica, e a diferença para geotecnologias. Então, fiquem bastante atentos a isso, tá? Geoprocessamento, geotecnologias e SIG, tá bom? Depois disso, nós vimos os componentes do geoprocessamento, nós falamos sobre hardware, software, dados geográficos, o peopleware, metodologia, né? Nós mostramos vários exemplos aqui. Falamos sobre a entrada de dados em geoprocessamento. E paramos aqui em análises espaciais. Bom, nós deveríamos ter uma aula sábado passado, no dia 11 de dezembro, né, no sábado passado. Entretanto, como ainda havia alguns alunos que não estavam matriculados na disciplina e etc., eu achei mais prudente a gente ter essa aula normalmente na quarta-feira, né? Depois dessa aula do sábado, a gente já joga isso para outro dia, tá? Mas a temática que a gente iria assistir no sábado, ela será vista hoje, juntamente com o que a gente já estava planejado na quarta-feira, nessa aula de hoje que vocês estão assistindo agora, tá? Bom, algumas orientações iniciais, tá? Aqui no tópico principal da disciplina, vocês estão vendo aqui que todas as nossas aulas, elas já estão com seus tópicos definidos aqui, ó. E toda aula gravada nossa vai ser posta, né? O link vai ser posto dentro de cada tópico. Por exemplo, aqui no dia 8/12, o tópico está aqui, ó, gravação da primeira aula. Então, o link da gravação já está aqui. Eu deixei para vocês o plano de ensino, tá? Esse plano de ensino é um pouquinho diferente daquele que eu mostrei na aula passada, porque ele está mais completo, tá? Vocês se recordam que eu tinha ficado em dúvida, né? Se realmente era esse plano de ensino que eu estava apresentando para vocês. É basicamente o mesmo que eu apresentei na aula passada, mas a diferença é que esse aqui ele tem mais detalhes, tá? Tem um pouquinho mais de informação. Quais são essas informações? Isso aqui, ó, sobre a modalidade, né? Que eu tinha que colocar isso aqui. Híbrido, né? Remoto presencial. O restante é a mesma coisa. A outra informação é sobre o retorno no formato presencial, tá? Que é definido aqui, né? Que para entrar, né, na aula, em sala de aula, né? Todos os discentes devem estar com o passaporte de vacinação em situação regular. E esse critério, né, ele foi definido pela resolução do Consune, da UFG, número 90/21. Isso pode ser lido aqui nesse site, retomada.ufg.br. Tá? Essa normativa e as demais de biossegurança para adentrar dentro do campus estão disponíveis todos nesse site aqui. Ó. Então, quem tiver alguma dúvida, entre nesse site aqui. Ó. Bom, outra informação é sobre a determinação do quantitativo de aulas remotas e presenciais. Tá? Então, foi definido aqui 13 aulas remotas, 3 aulas presenciais. Todas essas aulas, a data delas estão escritas aqui, ó. Aula remota, aula remota, aula remota. Quando for presencial, vai estar escrito aqui, ó, híbrida. Tá? Professor, por que que tem só 3 aulas presenciais? Como eu havia dito para vocês, a gente só retorna presencialmente após janeiro, né? Após janeiro, tá? E nossa primeira aula em janeiro vai ser no dia 19
de janeiro, né? E aí eu falei para vocês para a gente ver como que vai estar a situação do nosso país, nosso estado, em relação a essa nova variante, etc. Se tiver tudo ok, a gente pode ter sim aqui um retorno, né, um encontro presencial, tá? Mas ele não está confirmado de imediato, tá? Isso aqui a gente pode confirmar mais para frente. Mas olha só, dia 26 de janeiro, dia 2 de fevereiro, dia 9 de fevereiro, nós já temos aí a confirmação desses encontros presenciais, tá? O restante, pessoal, serão aulas disponíveis para vocês desenvolverem o trabalho final da disciplina, que vai abordar as práticas, né, de geoprocessamento. Então, vocês utilizarão técnicas de geoprocessamento para gerar os seus produtos finais, tá? Então, esse produto final, né, esse projeto final, ele será apresentado, que pode ser, a princípio a gente colocou como remoto, né, mas pode ser presencialmente também, dependendo da situação do nosso país, tá? Nessas datas aqui. Mas, no entanto, é isso, tá? Essas foram as únicas diferenças daquele plano de ensino que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Bom, então vamos retornar aqui à nossa parte teórica, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre análises espaciais, de um contexto geral, mencionando vários exemplos, mencionando algumas plataformas, e depois nós vamos falar sobre o banco de dados geográficos, tá? Ou seja, a gente vai abordar isso aqui, estrutura do sistema de informação geográfica e dados vetoriais e matriciais, e vamos fazer algumas operações com dados geográficos vetoriais em SIG, tá? Então a gente vai fazer um pouquinho. Hoje a gente vai ver um pouquinho de software, tá? Eu vou mostrar para vocês onde a gente baixa o software, qual versão a gente vai atualizar, vai utilizar, né, vai baixar. E é importante que todo mundo siga o mesmo passo a passo aqui para todo mundo ter o mesmo software, porque aí se der erro em um, vai dar erro em todos os outros, tá? E se não der nenhum erro em todo mundo e deu erro só em um, é porque realmente a pessoa ali, ela, né, não fez o procedimento correto, etc, né? Então, por isso que é bom todo mundo ter a mesma versão para não correr risco de a gente fazer um procedimento e um computador dar problema, outro não, aí fica aquela coisa que não desenvolve a aula, tá? Bom, então vamos lá. Continuando sobre a parte teórica da aula passada. Análises espaciais. Então veja bem, pessoal, o que distingue um sistema de informação geográfica de qualquer outro tipo de outro sistema de informação, como por exemplo o CAD, né, o AutoCAD, são essas funções que realizam análises espaciais. Tá? Então, ou seja, no SIG é possível você fazer simulações, você propor cenários, simular cenários, criar modelos sobre fenômenos do mundo real, né, e seus aspectos ou parâmetros. Então, você pode realizar, por exemplo, a modelagem, por exemplo, da expansão da cana-de-açúcar em 2050, né, baseado na situação econômica hoje, nos padrões de plantação, de onde a cana está sendo expandida, nas características de solo, né, na localização das usinas ali, proximidade com malha viária, etc., né? Baseado nisso, né, a gente pode propor cenários de expansão, tá? Isso vai compreender realmente a realidade? Pode ser baseado nos dados atuais, mas a gente sabe que o mundo ele é muito dinâmico, né? Pode acontecer uma crise, né? No setor energético, etc. Isso pode atrapalhar, mas não deixa de ser um trabalho de simulação, de modelagem, tá? Muitas empresas, quando elas querem investir em um determinado local, por exemplo, em um determinado país, numa região, o que ela pede para o pessoal que trabalha com geoprocessamento fazer? Faz uma modelagem aí de previsão de temperatura, de precipitação. Será que é vantajoso, né, eu abrir uma empresa nessa região? Será que a quantidade de chuva vai ser suficiente daqui a 50 anos ou não? Será que a temperatura vai ser suficiente para mim ou não? Isso vai ser tudo baseado no tipo da indústria, né? O que ela quer fazer, né? Bom, esse aqui são algumas perguntas que podem auxiliar a gente a entender um pouco onde que o geoprocessamento pode ser aplicado. Isso aqui é bem legal, porque a partir disso pode gerar
muitos frutos, né? Que podem ser o seu TCC, pode ser um artigo científico, pode ser uma descoberta que você vai realizar e pode ser algo inédito, você pode publicar isso, né? Ganhar um reconhecimento científico, fazer já o seu nome aí no meio científico, no meio acadêmico e partir para o mestrado, um doutorado, né? Então veja só algumas das perguntas que podem ser respondidas através do geoprocessamento. Por exemplo, fazer uma análise de, né, de crescimento de uma população, né? Qual a população dessa cidade, né? O quanto que essa cidade pode crescer, ou relação à localização, né? Onde está, né? Quais áreas com declividade acima de 20%? Por que que eu quero saber isso? Por exemplo, será que nessas áreas acima de 20% existe alguma legislação que não permite que seja antropizado, né? Será que existe alguma legislação que não deixa, né, que seja construído casas, etc., né? Ou será que isso você quer saber responder essa pergunta porque em determinado local você tem ali um relevo com uma inclinação de 20%, e isso pode gerar maior erosão devido ao tipo de solo que tem aqui, né? Um exemplo aí. Outra pergunta, o que mudou, né? Por exemplo, essa terra era produtiva há 5 anos atrás? Será que tem como a gente descobrir isso? Olha, já passou 5 anos atrás, será que era produtivo? Como que eu obtenho essa informação? Como que eu posso responder isso? Eu posso utilizar dados de imagem de satélite que podem realizar estimativas, gerar estimativas de matéria orgânica no solo, né? Carbono, estoque de carbono no solo, biomassa da vegetação. A gente pode verificar se era uma determinada 5 anos atrás, através do NDVI, que é o índice é um índice de vegetação por diferença normalizada, tá? O NDVI, ele pode determinar, e isso ajuda muito os agricultores hoje, na chamada agricultura de precisão, para identificar onde numa plantação, por exemplo, de cana, né, essa cana está sendo mais produtiva e menos produtiva. Porque baseado nisso, onde está sendo menos produtivo, ele pode realizar uma correção de solo, né? Ou melhorar aquela, 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 aquela plantação de cana onde está mostrando no mapa que é menos produtivo, né? Ele pode jogar, né, mais corretivo de solo ali para melhorar aquilo ali, ou descobrir se tinha alguma praga que estava afetando exclusivamente aquela região, né? E dedicar todos os esforços para aquela área ali onde existe esse déficit de produtividade. E onde já existe um superávit de produtividade, né? Ele não precisa se preocupar com aquela região ali. Outra situação, por onde ir, né? Qual o melhor caminho? Aqui é bem legal, pessoal, essa situação, porque eu lembro de uma tese de um colega meu de doutorado que trabalhou em usina de cana-de-açúcar aplicando uma modelagem de rota de transporte de cana-de-açúcar, né, depois da colheita. E aí ele fez o seguinte análise: será que o caminho mais curto lá do local onde plantou até a usina, né, onde vai produzir o álcool e o açúcar, será que o menor caminho ele vai ser o melhor, mais vantajoso? Através dos estudos ele utilizando geoprocessamento, imagem de satélite, GPS, ele verificou que não, porque às vezes o menor caminho ele tinha uma declividade mais acentuada e isso consequentemente exigiria muito mais os veículos de transporte, tá? Então gastaria um pouquinho mais de combustível, a parte de mecânica desse maquinário seria um pouquinho maior, isso, né? Ao longo dos anos, esse trajeto aí curto, aí só com essa inclinação, mais com essa inclinação maior, isso poderia não ser viavelmente financeiramente, não poderia ser financeiramente bom. Então ele viu que um trajeto mais longo, né,
em determinadas situações, seria mais vantajoso financeiramente. Qual o padrão, né? Qual o padrão de dengue em Goiânia? Um exemplo bastante recente dessa análise está em relação à plataforma Covid Goiás UFG, que nós realizamos o mapeamento, né, da Covid-19 em Goiânia por bairros. Nós realizamos várias projeções, várias análises e fizemos também a nível municipal, né, para todos os outros municípios do estado de Goiás. Nós conseguimos descobrir, né, como que estava ocorrendo o padrão do avanço da Covid, né? Então, nós vimos que começou nos setores mais nobres e a partir, acho que 3 meses depois, 2, 3 meses depois, isso foi avançando para a região mais periférica e ficou bastante evidente que a região periférica ela estava sendo mais afetada, né? Tinha muito mais mortes, né, em relação ao quantitativo de casos, né, comparando com os setores nobres. O que acontece se, outra pergunta, né? Qual o impacto no clima se desmatarmos a Amazônia? A gente consegue responder isso aqui? Consegue, né? Só que a gente precisa ter um método muito bem elaborado para a gente conseguir responder a essa informação. Mas é possível fazer? É, tá? Então dá para fazer vários outros tipos de modelagens também, mas o fundamental é que é o quê? É ter um método robusto, os dados disponíveis para você gerar isso aí. Bom, esse aqui é um outro exemplo, né, onde estão os cruzamentos com maior número de acidentes com colisão lateral. Isso aqui, por exemplo, o pessoal da engenharia de transportes faz bastante. Georreferencia, né, os locais onde existem maiores acidentes. Então, vai lá, pega um GPS, marca, obtém ali a coordenada desses pontos e anota a quantidade de acidentes que ocorreram nesses cruzamentos. Depois leva isso para um software para geoprocessamento, né, sistema de informação geográfica, e gera esse tipo de análise aqui, ó. Desenha as estradas, né, as ruas, etc. E obtém esse mapa, né? Aqui são, por exemplo, dentro da engenharia de transportes também, apresentando os estacionamentos regulamentados com mais de 25 vagas. Então, mapeamento aí de áreas de estacionamento, né? Então, aqui amarelinho até 10 vagas, azul até de 10 a 25, verde de 25 a 50 e laranja acima de 50. Ou também relacionado a caminho, né? Qual é o melhor caminho a ser percorrido pelo Corpo de Bombeiros até a casa do senhor João? Outro tipo de análise, né, que a gente realiza com mais ênfase, análise espacial de bacias hidrográficas. Aqui a gente gera direção de escoamento superficial, mapa de acúmulo de fluxo. A partir de uma imagem de relevo, a gente consegue gerar onde está ocorrendo um escoamento superficial mais concentrado. Por que isso é importante? Porque um escoamento superficial concentrado ele tem maior vazão, ele tem uma concentração de água muito grande e isso pode acarretar em vários problemas. Pode acarretar na geração de processos erosivos, pode danificar estradas, pode danificar imóveis, pode ocasionar alagamentos, tá? Enchentes, provocando as inundações. Através de um modelo digital de elevação, que a gente chama de MDE, também é possível gerar canais de drenagem. Então, a gente consegue gerar a rede de fluxos de cursos d'água. Tá? A gente consegue mapear áreas de preservação permanente. A gente consegue mapear espelhos d'água. A gente consegue gerar mapa de declividade, estimar parâmetros morfométricos de bacias hidrográficas, como índices de circularidade, compacidade, rugosidade, densidade de drenagem, parâmetros que podem nos auxiliar a encontrar
informações mais detalhadas sobre a característica daquela bacia hidrográfica. E várias outras coisas. Veja só essa modelagem em 3D, né? Isso aqui aparentemente parece ser um mapinha de app. Esse aqui provavelmente é de declividade, mostrando que quanto mais vermelhinho, mais declivoso, e quanto mais verde, mais plano é o relevo. E agora, pessoal, finalizando essa parte, a gente vem aqui para a parte de dados geográficos. Tá? Eu vou finalizar essa primeira parte da aula aqui. E depois a gente retorna aqui sobre dados geográficos. Vai ser a segunda parte dessa aula, no dia 15 de dezembro. E a gente retorna aqui então com dados geográficos. A gente vai falar sobre base de dados, fonte download, onde eu faço download, etc. Vamos falar sobre aplicações e vamos fazer um exercício prático aqui no finalzinho, tá bom? Então, parando essa aula, a gente retorna aí na parte 2 dessa aula, no segundo link do YouTube que eu vou deixar disponível para vocês. Até mais.